qualquer tipo de emoção, elas são necessárias e são importantes. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com essas emoções, né, de maneira positiva. É que nem a gente estava falando agora do meu amigo aqui, raiva, que ele hoje vai ficar entrando e saindo aqui. Se você usar a raiva para te impulsionar, para te canalizar para um lado bom, ela é extremamente importante. Lógico que se você utilizar, né, no momento de fúria para machucar alguém, aí não é bacana, e aí é isso que eles precisam aprender. E aí eu vou mostrar para vocês hoje várias estratégias de como conduzir, de como fazer isso com as crianças no nosso dia a dia. Eu costumo falar, comparar a inteligência emocional a uma bombinha. O que a gente costuma fazer, né, quando a gente trabalha com a inteligência emocional e quando a gente trabalha com as emoções? Qual é a ideia? Pensando numa bomba, ela tem um pavio. E qual é a ideia disso, quando a gente trabalha em inteligência emocional? Aumentar esse pavio. Olá, pessoal, oi, pessoal que está entrando. Aumentar esse pavio para que a criança tenha um limite maior de tolerância antes de explodir. Não só as crianças, como nós também, tá? Então, assim, a ideia desse trabalho das emoções é fazer com que as crianças aumentem esse pavio para não explodir, né? Rapidamente. Então, quando a gente fala a pessoa que ela tem inteligência emocional, quando acontece um episódio né, que tira do eixo, se ela tem inteligência emocional, ela afunda, mas ela volta rapidamente, ela não vai tão fundo nessa emoção, né? E se for, ela vai buscar recursos para levantar logo, né? Não é que, por exemplo, a pessoa passou um problemão na vida e fica lá embaixo, sofrendo e não levanta logo. A pessoa que tem inteligência emocional, ela vai afundar em alguns momentos, mas ela vai logo levantar. E a mesma coisa com as crianças, quando a gente lida dessa forma, trabalhando a questão da inteligência emocional. E vamos imaginar que a gente aumentou esse pavio dos nossos filhos e trabalhou toda essa questão da inteligência emocional, mas, ele explodiu. E aí o que a gente vai fazer com isso, né? Acolher esse sentimento, validar essa emoção que ele está sentindo. Só que aí, para isso, a gente precisa de algumas estratégias para estar lidando com essa situação, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, agora eu vou dar dicas para vocês começarem a fazer hoje com os filhos, né? Dicas práticas que vocês vão começar hoje. Primeiro, assistam divertidamente o filme, esses bonequinhos aqui, ó, que vocês já devem ter visto por aí, né? Mesmo quem não sabe o nome do filme, ó, estão todos aqui participando da live. O Divertidamente, ele mostra de uma maneira clara, né? Claro que de acordo com a faixa etária da criança, ela vai ter um grau de compreensão do filme, mas ele mostra claramente a importância das emoções e aí, de acordo com a faixa etária da criança, a gente vai abordando as questões que estão sendo apresentadas no filme. Mas é uma dica valiosa para vocês, assistam um filme divertidamente, até para vocês, mães, né? E fale sobre as emoções diariamente. Vocês vão ver, eu separei aqui, olha, são 5 folhas aqui para conversar com vocês hoje. Mas eu vou bater muito nessa tecla. Converse, o diálogo, ele é um ponto de partida essencial para trabalhar as emoções. Então converse sobre as emoções, né? Fale das suas emoções para os seus filhos, né? Eu tô brava, tô irritada, eu tô triste, eu tô alegre. Hoje nós vamos falar aqui os exemplos, as dicas que eu vou dar para vocês são das emoções básicas, mas vocês podem ir falando sobre as emoções com o filho de vocês. Isso é importante. Da mesma forma que você fala assim, coloca um casaco, se alimenta direito, toma banho, da mesma forma que você fala dessas outras coisas, você deve falar dessas coisas com seu filho também sobre emoções. Né? Mas eu estou preocupada com a saúde do meu filho. Né? A saúde emocional interfere na saúde física também da criança. Então, por isso que é tão importante trabalhar isso. A outra dica que eu vou dar para vocês é crie um cantinho da calma aí na casa de vocês. Veja bem, o cantinho da calma não é um cantinho da disciplina, não é o cantinho da super nani, não é o cantinho que a criança vai ficar sentadinha lá, não. O que seria então, Érica, esse cantinho da calma? Alguém que está aqui assistindo sabe o que é o cantinho da calma? Alguém sabe? Vou esperar um pouquinho a participação de vocês aí, hein? Tá todo mundo quietinho. Alguém sabe? Acho que não, né? Silêncio.
Bom, o cantinho da calma é um espaço que vocês reservarem aí na casinha. Pode ser qualquer cantinho que vai ficar ali fixo, que você vai colocar. Não, olha lá, a Flávia falou que não sabe. Então, olha lá. E esse cantinho serve para os adultos também. Você vai colocar lá, até coloquei várias sugestões aqui, ó. almofada, aquela garrafinha com glitter, bichinho de pelúcia, massinha, saco bolha, que mais? Revistas, livros. Pensa num cantinho, não precisa ser um espaço muito grande, acolhedor. Que é onde a criança está muito irritada, está muito agitada, ou você, que é importante você utilizar esse canto também e falar porque você está lá. Hoje eu não estou muito bem, eu vou ficar aqui no meu cantinho e eu vou aproveitar um pouquinho o cantinho da calma. E é um lugar que a criança utiliza, eu tenho feito essa técnica, utilizado muito essa técnica lá no meu espaço, né? Como sugestão, e as famílias têm montado esse cantinho em casa e tem dado super certo. A criança vai sozinha em alguns momentos, né? E aí, nesse momento que ela tá lá, você respeita, deixa ela interagir com as coisas que estão lá. E olha lá, um cantinho onde até os adultos podem usar também para respirar, acalmar e refletir. Isso mesmo, Suzane. E aí você respeita esse momento, né? Também não adianta, por exemplo, a criança foi para esse canto e começa um interrogatório. Por que você tá aí? O que você tá fazendo aí? Então respeita esse cantinho, deixa ela ali naquele cantinho que foi feito, planejado para isso, e depois você acolhe, depois você conversa. Tá tudo bem? Você tá sentindo algo? Aí entra a questão do diálogo, tá? Eu vou ver se eu coloco para vocês ainda essa semana um post aqui no Instagram ensinando como construir esse cantinho da calma com o que vocês têm em casa. E utilizem, tá? Lembrando que não é um cantinho para punir a criança, hein? Por favor. Bom, aí nós vamos falar da primeira emoção aí, que normalmente deixa as mães de cabelo em pé. Aqui, ó. Voltou a dona Raiva aqui, com o meu ladinho. Ela praticamente não saiu por enquanto da live. A raiva. Porque normalmente essa é a emoção mais desafiadora e é onde eu recebo milhões de perguntas lá no escritório. O que eu faço? Ele faz birra, ele tem raiva. Assim. Então vamos começar por ela. Vamos começar falando da raiva. Primeiro, faça as pazes com a dona Raiva. Como eu falei logo que eu comecei essa live, ela é extremamente importante. Ela nos impulsiona. Tá? E para isso, pra gente usar, por exemplo, eu fiz até um vídeo essa semana falando sobre isso. Ela nos impulsiona como, Érica? Você fala tanto, impulsiona como? Por exemplo, um atleta, ele utiliza a raiva para ganhar, aquela raiva, quero ganhar, eu quero, né? Quem trabalha com alta performance para atingir metas, e aí vão milhões de exemplos. Então, ela nos impulsiona. O que é importante você identificar? Tem crianças que têm mesmo uma personalidade mais raivosa. Tem crianças que nesse sentido, são mais desafiadoras. E isso é importante você identificar, até para saber que é ali que você vai ter que trabalhar mais com essa criança, como vai ser a sua abordagem. Da mesma maneira que ele vai perceber isso nele, você também é importante você observar isso no filho, né? Saber, eu sei que a raiva é uma emoção que eu tenho que constantemente estar trabalhando com ele. Então, o que é importante quando eu falo, você identificar que é uma criança raivosa, é não rotular essa criança com falas do tipo: ele é um estressado, ele é bravo, ele é irritado. Por quê? Né? Porque é um rótulo. A criança, ela não é, ela está. Assim como nós não somos irritados. Eu não sou irritado, eu não sou a tristeza, eu não sou a alegria, eu não sou medo, eu não sou o nojo e assim vai diante. Eu estou. Então, cuidado com essa questão do rótulo. Aí, às vezes, sem querer, a gente fala assim: parece fulano. Eu mesma me pego, falando aqui em casa, vou contar um exemplo aqui, ela vai ficar até brava porque eu vou citar esse exemplo, mas eu costumo falar, minha filha, eu sou uma pessoa muito falante, já acordo rindo, né? Já acordo falando e rindo. Isso não importa a hora, pode ser 5:30 da manhã, eu acordo falando e cantando e rindo. É uma característica minha. Né? E minha filha é o oposto. Ela acorda que parece que o mundo vai acabar. E eu acho aquilo muito estranho, né? Porque então quando eu vou levar pra escola, ela vai com aquela cara fechada e eu vou cantando no carro. E ela fala assim: mãe, pelo amor de Deus, são 6:30 da manhã, você tá cantando. E em vários momentos eu brinquei com ela, falei assim: você parece a sua avó, incrível como você é parecida com a sua avó. Porque minha mãe também acorda da mesma maneira. E aí, querendo ou não, eu rotulei.
Né? Então, sem perceber e sem na intencionalidade, a gente acaba rotulando. Isso não é bacana, tá? Então, citei aqui meu exemplo como mãe, para vocês prestarem atenção aí nas coisas que vocês vêm falando para os filhos. Então, assim, primeiro lugar, então, é entender que a raiva tem o seu lado positivo, então não é um sentimento, não é uma emoção que você não vai utilizar. A raiva, ela é natural, né? A gente já nasce ali, já as emoções já estão ali, ela é natural. Então, por exemplo, no bebê, a gente vai ver a questão da raiva, quando eles estão cansados, com fome, com sono, eles começam a chorar, né? Eles começam, principalmente o choro no bebê, fica pra gente aquele choro estridente e tal. Conforme eles vão crescendo, eles vão expressando essa raiva de formas diferentes, assim como nós, né? Nós vamos mostrando, vem a questão da birra, de se jogar no chão, né? De gritar, tem criança que coloca a mão na cabeça, tem criança que se morde, aí a gente tem que ficar com tudo, são sinais que a gente tem que ficar observando. Então, assim, lidar com a raiva realmente não é uma tarefa fácil para os pais, né? Não é uma tarefa fácil, de todas as emoções que a gente vai falar hoje aqui, das básicas, é a mais desafiadora. Então, o primeiro passo quando a criança explode é manter a calma. Érica, eu sou mãe, vou chegar aqui pertinho de vocês, sou mãe, a criança tá tendo um ataque ali, numa raiva no meio do supermercado, o que eu vou fazer? Se você entrar no mesmo estágio que tá a criança, ou gritar, ou mostrar brutalidade, então pega no braço e dá um sacode, não sei o que, a tendência é piorar e a criança ficar mais agressiva ainda, e esse ataque de fúria, de raiva piorar. O que eu faço, Érica, então, quanto mãe, quando meu filho tiver tem um ataque de raiva, uma fúria, utilize algumas estratégias em você. Vou falar uma bem bacana, que é interessante, é você tirar o foco daquela situação, trabalhar com o teu cérebro. Por exemplo, na hora, pense em 5 cidades que você foi viajar, pensa no nome dos 7 anões, para pensar, tem que pensar no nome dos 7 anões. Porque, querendo ou não, quando você faz isso, você tira o foco e você consegue voltar ao seu equilíbrio. Isso também, quando as crianças são maiores, a gente também consegue ajudá-los usando essa técnica, né? Vou contar outro exemplo aqui pra vocês, porque eu adoro exemplos reais. Eu passei uma situação assim com a minha filha. Ela teve um estresse muito grande, então ela me chamou, me ligou, falou: mãe, eu tô muito nervosa, aconteceu uma coisa pontual na vida dela, né? Com ela, e eu fui buscar. Quando ela entrou no carro, ela realmente estava muito alterada, a ponto de ter até falta de ar, muito. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, que recurso eu tenho agora, né, para estar ajudando ela a estabilizar, para eu conseguir conversar e para conseguir me conectar, para estabelecer a conexão com ela. Então, aí na hora eu olhei e falei assim, a gente tava indo na Avenida da Praia, eu falei assim, presta atenção, abre a janela, sente o vento que tá passando, os ventinhos, e foca no que eu vou te falar. Tudo que eu falar, você vai olhar para esse ponto. E aí eu comecei, olha pro ponto de ônibus, olha pro rapaz que tá com boné, olha o celular, olha tal coisa, e ela foi olhando, e aí ela foi estabilizando, ela foi voltando ao equilíbrio. E aí depois, quando ela voltou ao equilíbrio, a gente começou a estabelecer a conexão, começamos a conversar, que eu vou falar sobre isso com vocês. Então, é uma estratégia. Então, se você ficar nervosa, não adianta, você não vai conseguir se conectar e vai piorar a situação. E uma outra coisa que no momento de fúria, no momento de raiva, não é interessante, não é importante não fazer, é reprimir essa emoção. É como se você falasse, engole isso que você está sentindo. Uma hora a conta chega, né? São crianças que crescem engolindo essas emoções. E aí onde a gente vê lá na frente casos de depressão, ansiedade e outras inúmeras situações que a gente sabe, até quando o corpo adoece também. Então, o engolir o sentimento, né, não é bacana. Engolir a emoção não é bacana, porque a gente já sabe que isso vai interferir. Então, vamos às dicas práticas. 5 dicas para ajudar o seu pequeno a lidar com a raiva. Primeiro, incentive o pequeno a falar, a expressar o motivo da sua insatisfação, da sua frustração. Novamente, nós falamos do diálogo aqui. Se ele sabe escrever, né, que às vezes nesse momento, assim, no momento que ele tá tendo esse episódio de raiva, ou mesmo quando passou o episódio de raiva, ele não quer falar sobre, peça para listar, dá um papel, uma caneta e fala para escrever. Então escreve aqui, por que você tá com raiva? Coloca aí, faz uma lista. Ah, mas meu filho não escreve, Érica, meu filho ainda é muito pequenininho. Pede para desenhar, utiliza o desenho, eles desenham e eles vão ali naquele momento, eles vão refletir sobre o que aconteceu. Ali, quando a criança começa a listar ou desenhar,
ela vai estabelecendo várias conexões. Ela vai prestando atenção no como ela fez, o que aconteceu de fato, como ela reagiu, ela começa a repensar, ela começa a ter outro olhar dentro dessa situação toda. Depois, proponha uma atividade que distraia a criança. Então, por exemplo, propor um jogo. Érica, que nem eu, tava na rua. Abrir e fechar a mão. Abre a mão e fecha. Pisca. Mexe o pescoço. Então, tirar. Isso também é uma forma de tirar o foco para depois você conseguir estabelecer a conexão. Então, propõe uma atividade para a criança. Use coisas que ele goste para acalmar. Então, por exemplo, se um personagem favorito, um brinquedo favorito, um hobby. Então a criança tá com muita raiva, então joga um pouquinho de bola, leva até um parquinho. Então isso também é uma outra estratégia. Então olha só, nós já falamos aqui de propor uma atividade que distrai a criança, da questão do diálogo e utilizando o desenho e a escrita. Aí se você tiver em casa, essa dica, que é a quarta, que também é bem bacana, dê um tempo para a criança. Se a criança não tá se machucando, não tá batendo a cabeça, né, não tá se jogando, porque às vezes a criança num momento de raiva bate a cabeça, se joga no chão, dá um tempinho pra criança, né, espera, deixa ela ali. Porque quando ela fica ali, né, tava até colocando aqui, é o momento que ela vai acalmar, vocês vão perceber, ela vai acalmar, ela começa a refletir com mais clareza na situação, porque às vezes, isso até com a gente, a pessoa que fica falando na hora que você tá com raiva, aquilo só acentua, né? Eu costumo brincar com a minha filha que a gente tem o hábito de falar assim, quando a gente tá nervosa, calma! Mas parece que funciona ao contrário, vocês já perceberam isso? Quando fala calma, né? Parece que aquilo dá mais raiva ainda. Né? Funciona ao contrário, porque naquele momento você está no momento de fúria. Então, se a criança estiver muito agitada, fazendo birra, deixa ali. Se você estiver em casa, que aí você consegue utilizar essa estratégia também, que vai ser bem bacana. E aí, depois de todas essas coisas que eu falei para vocês, essas dicas que eu falei para vocês, vem um momento crucial e um momento importantíssimo na construção dessa conexão com as crianças. É que depois que a poeira baixar, depois que você fizer todas essas estratégias, aliás, não precisa fazer todas as que eu falei. No momento que você passar com isso com o seu filho, você escolhe uma dessas alternativas, né? Porque você vai conseguir estabelecer essa calma para pensar numa estratégia no momento de raiva dele. E aí, quando a poeira baixar, quando ele estiver estabilizado, às vezes nem é no mesmo momento, espera um pouquinho, mais tarde, e aí você vai sentar para conversar. E agora eu quero falar para vocês como tem que ser essa conversa para ela ser realmente construtiva e ela realmente ser uma conversa que você consiga, né, fazer com que ele já aprenda a lidar com essa emoção. E aí, como é que é essa conversa? Até citei aqui alguns exemplos. Como ele se sentiu com isso? Uma pergunta, né? Normalmente você vai... Essa conversa é a base de perguntas. Então, como ele se sentiu com isso? Como você reagiu, quais melhores caminhos para enfrentar essa situação, né? O que causou a frustração. Então faça, né? O que nós podemos fazer da próxima vez? Porque a criança ela vai ter essa percepção, né? Lógico, quando é muito... Isso tudo, gente, de acordo com a faixa etária, tem um tipo de abordagem, né? Mas os maiorzinhos já dá para ter esse diálogo e até com os pequenos, né? Eu tenho uma sobrinha que tem 3 anos e você consegue fazer com que ela pense ali, converse e ela já tem consciência de que ela fez uma malcriação, que ela se jogou, que ela fez birra, que ela jogou um brinquedo com raiva no chão, né? Então perceber as consequências, perceber o que vai acontecer após essa ação da criança. Olha, gente, eu tenho uma convidada de honra aqui, hein? Minha mãe acabou de entrar na live. Vai chover bastante hoje, hein? Olha aí, dona Sandra na live. Tive até que parar aqui de falar nesse momento. Então, vamos lá. Então, nesse momento da raiva, ela nem ficou quietinha, ela nem falou nada aqui. Então, nesse momento de conexão com o seu filho, faça esse diálogo. Essa conversa ela vai ser muito produtiva se você incentivar através de perguntas. Não dê resposta pronta. Veja, é diferente de você virar para a criança e falar assim, olha, a melhor, olha lá. De você falar para a criança, olha, você agiu errado, você se jogou no chão, você quebrou seu brinquedo. Veja, esse tipo de abordagem, né? Agora, se você chegar para a criança e falar assim, como foi essa situação? O que você sentiu nesse momento?
E aí a criança vai falando, eu fiquei frustrada, eu me joguei no chão, eu queria o brinquedo, eu queria ficar mais tempo no parquinho, e a criança vai falando. E o que você viu o que aconteceu? Né? Como você se sentiu? O que aconteceu no seu corpo? Fazer ela perceber essa emoção no corpo dela. Ficou quente, fiquei vermelho, eu senti meu coração bater aqui, eu senti dor de cabeça. E o que a gente pode fazer no próximo momento para você lidar melhor com essa situação? Você gostou da maneira que foi? Não gostei. E aí você vai estabelecendo essa conexão com a criança, tá? Então cuidado nessa hora dessa conversa. Bom, vamos sair do meu amigo raiva e vamos para esses dois aqui, que são uma gracinha. Eu peguei até o monstrinho. Quem sabe quem são eles? O medo e a nojinho. Nós vamos falar agora sobre o medo e o nojinho. Bom, vou deixar um de cada lado aqui. Eles andam juntos. O medo e o nojo, eles andam juntos. E para que eles servem? Alguém sabe, enquanto vou beber minha aguinha aqui, para que servem o medo e o nojo? E aí, pessoal? E todo mundo no silêncio, que para que serve o medo e o nojo? Eu falei no começo da live aqui hoje. O medo e o nojo, eles nos protegem. Então, assim, a fase mais cansativa que tem é a fase de um bebê. Né? Vamos lembrar lá quando nossos filhos eram bebês e que mães que estão aqui que têm os filhos bebezinhos. É aquela fase que ele não tem medo de nada, né? Que começa a andar, começa a subir nas coisas, não tem medo, coloca as coisas na boca. Então assim, o medo e o nojo são importantes porque eles nos protegem, sobrevivência, isso mesmo, Flávia, né? Imagina se a gente não tem medo, a gente se joga da janela, a gente anda no meio da rua, no meio dos carros. Então o medo, eles nos protege. Então assim, se não tivéssemos nojo, por exemplo, eu coloquei aqui, nós não escovaríamos dente, nós não limparíamos a casa, não tomaríamos banho, então o nojo também é importante. Então assim, uma coisa bacana pra gente pontuar referente à emoção nojo e medo com as crianças, que eu vejo até por trabalhar em escola, que ainda é um desafio, mas é muito importante para as crianças, é deixá-los andar descalço, pegar alimento com as mãos quando estão lá no comecinho da alimentação, manusear com as mãos, sentir esse alimento com as mãos. Mecanismo de defesa. Isso mesmo, Juliana, é verdade. Mecanismo de defesa. Pisar na meleca, explorar o mundo, né? Sobre o olhar dele, não sobre o nosso. Eles precisam desse contato. E assim, jamais amedrontar a criança falando o lobo mal vai te pegar, a polícia vai te pegar, o homem do saco, né? Todo mundo conhece o bendito homem do saco que nunca aparece. Então assim, essas falas, porque assim, aí acaba causando um trauma, né? Acentua demais o medo. Então, para utilizar o medo e o nojo de uma maneira positiva, é olhar sobre ter esse foco, esse olhar, né? Que a criança consiga manipular essas coisas, experimentar. E assim, não ridicularize seu filho com nojo dele, né? Assim, ou com medo. Meu filho tem medo de barata, ou medo de alguma outra coisa, e você fique tirar sarro da criança, ou no momento em família e acentuar aquela questão do medo da criança. Porque isso vai, como eu falei do rótulo anteriormente, vai rotulando. E veja, os medos são relativos. Vamos imaginar, eu, Érica, tenho medo de barata, pânico de barata. Mas eu podia ter uma filha, que não é o caso, que pegasse a barata na mão. E né, o medo dela pode ser diferente do meu. Normalmente os medos são diferentes, né? Então por isso que a gente não pode rotular. E às vezes a criança passa por fases de medos, né? Eu até coloquei aqui, medo do escuro, medo de altura, dos pais se separarem, de ser esquecido na escola, de dormir sozinho. Dormir sozinho daria uma live inteira, porque essa é uma polêmica aí que as mães também sentem demais. Posso até pensar no caso de dormir sozinho, falo pra vocês. Dormir sozinho, de ruídos estranhos, de achar que tem algo embaixo da sua cama. Então, enquanto mães, né, o que fazer quando o filho tem medo? O que fazer? Né? Escute seu filho. Esteja aberto a ele nesse momento, a ouvir essas inseguranças. Fale dos seus medos. Acolha, estou aqui com você. É importante deixar bem claro que você está ao lado dessa criança, que pode contar com você, né? E aí segurar, de repente, um momento de fúria, de raiva,
né? Que às vezes a mãe fica com raiva, a criança não quer dormir sozinha, aí a mãe já tá estressada, e aquilo cria um... Então, assim, o que fazer com esse medo? Como lidar com esse medo? Então, é importante eles perceber que você está com ele, que você está ao lado dele. Quando você cria esse ambiente de confiança, você pode ajudar seu filho a entender melhor sobre os medos. Mas ele precisa ter essa confiança em você. Porque quando ele tem essa confiança, ele vai identificar, ele vai conseguir, junto com a sua abordagem, aquela postura que eu mostrei para vocês de perguntas, perceber se esse medo é uma fantasia ou se esse medo é uma realidade. Érica, como assim um medo fantasia? A maioria das crianças que eu recebo lá no escritório acreditam realmente que tem um monstro embaixo da cama. Esse seria um medo fantasia ou realidade? Né? Acredito que não tenha. Então, assim, esse seria um medo fantasia. Um medo realidade. Tem uma barata aqui. Deus me livre, gente. Se tivesse uma barata aqui, eu ia ter que encerrar a live. Mas graças a Deus não tem uma barata aqui. Mas se tivesse, era um medo realidade. E aí você começa a construir isso com a criança. O que é realidade? O que é fantasia? Né? Com essa conexão que vocês vão estar estabelecendo. Criança tem medo de dormir sozinha. Vou dar uma dica aqui. Mas como eu falei, o medo de dormir sozinho daria uma live inteira pra gente falar sobre esse tema. Mas o que posso fazer hoje, Érica, de dica prática para a criança que não dorme sozinho? Começa fazendo brincadeira. Não acentue com a abordagem tipo, você não vai dormir sozinho, aqui é a sua cama, aqui é seu quarto, eu quero ficar no meu quarto. Faz uma brincadeira, né? Transforma esse momento num momento gostoso, já toma um banho com a criança, acalma a criança, senta, lê uma história. Fala que você tá ali até ele adormecer, acolha essa criança que está com medo, que está sentindo medo do dormir sozinha. Esse seria já um ponto principal aí para vocês conseguirem começar a ter sucesso com a criança começar a dormir sozinha. Agora, vem um alerta que eu coloquei aqui. Crianças que passam por situações traumáticas, por exemplo, acidente de carro, o cachorro mordeu, caiu de bicicleta e se machucou e começou a ficar com medos acentuados que acabam interferindo nas suas atividades cotidianas. Aí você precisa sim procurar a ajuda de um especialista, de um psicólogo para fazer todo um trabalho com essa criança, tá? Porque se você começar a perceber que isso tá realmente atrapalhando a rotina familiar, precisa sim ser trabalhado por um especialista, né? Nenhuma dessas estratégias vocês vão conseguir ter sucesso, porque dependendo, tem crianças que passam por isso e ficam bem, mas tem umas que não, e a gente tem que estar atento aos sinais e perceber quando é hora de pedir ajuda. Uma outra alternativa é vocês recorrerem à literatura infantil. Hoje tem inúmeros livrinhos infantis com abordagens fantásticas, porque de repente a mãe fica insegura de como abordar tal tema com a criança de maneira assertiva. A literatura não tem erro, gente. Vocês vão ler o livrinho, vai conversando, ali já tem perguntas, ali já tem sugestões, você vai conduzindo essa leitura e conversando sobre essa leitura. Eu tenho aqui no meu Instagram, para quem não sabe onde fica o link na bio, na descrição do meu Instagram tem um link, vocês clicando ali tem um drive, que eu deixei lá com vários livrinhos infantis, falando de medo, de raiva, tem livros para adulto também, bacanas, então acessem lá e peguem livros que dá para vocês trabalharem essas questões com as crianças, tá? Isso é muito importante, é uma ótima ferramenta. A literatura é um recurso, assim, que eu utilizo muito durante a jornada das emoções nos meus atendimentos e vocês também podem utilizar em casa. Bom, vamos agora falar, tô vendo aqui o tempo, porque eu falo demais, né? Essa aqui, quem sabe quem é essa bonequinha linda aqui? Vou beber minha aguinha. Quem sabe? Nossa, estão muito quietinho, hein? Quem sabe? É alegria aqui? Tá com carinha de alegria? Quem é essa bonequinha aqui? A tristeza. Essa aqui é a tristeza. E aí vocês vão falar assim, Érica, a tristeza, ela tem um lado... A tristeza... É que demora pra chegar aqui pra mim por causa da conexão, né? Vocês respondem, demora pra subir. Eu tenho que aprender a esperar mais um pouco. É a tristeza. Aí vocês vão falar assim, Érica, mas a tristeza tem um lado bom? Como assim a tristeza tem um lado bom? Vocês sabem por quê?
Acho que tem um pessoal que tá aqui e não tava no comecinho da live que eu falei, porque por que que a tristeza era boa? Tem o lado positivo, né? Alguém? Bom, a tristeza, ela nos faz pensar, mudar, refletir. Ela tem esse lado que seria positivo, né? E a criança às vezes me pergunta, sim, tá demorando um pouco, é isso mesmo, Flávio, demora e eu acabo ficando aqui porque vocês não estão respondendo. Às vezes só depois que acaba a live que eu vejo que tinha um monte de pergunta que sobe tudo depois. Então, assim, a tristeza, as crianças perguntam, né? Introspecção. Isso, momento. Agora, durante a quarentena, nós estamos passando muito por esse período, essas tristezas, esse período de, às vezes, de tristeza, misturado com um pouquinho de medo, né? E a gente percebe bem, se você focar, aonde você quer focar a parte da tristeza, né? Qual é o aspecto positivo, né? O que vai agregar, ou no aspecto negativo da tristeza, assim como a gente fala da questão da raiva. A criança pergunta assim, se não tivesse tristeza, seria ótimo. E aí a gente vem com esse tipo de abordagem. Se você não tivesse tristeza, você não saberia que estaria magoando alguém. Como que você ia saber se alguém estaria muito magoando, que você está magoando alguém? Você bateria no seu amigo. Né, e fazer ele pensar a importância da tristeza desse outro lado, né, nesse outro aspecto. E aí, como pais, vocês falarem assim, e quando meu filho estiver muito triste, Érica, o que eu devo fazer? Acolher. Acolher. É um colo, é dar amor, é dar um beijo, é dar um abraço, é estar perto, eu estou aqui com você. Né? E quando ele estiver pronto, conversar. Se é um momento que só precisa acolher, é um momento de abraçar e ficar perto da criança e acolher. Né? E é isso que vocês podem estar fazendo no momento de tristeza. E lembrando, alerta para vocês, se essa tristeza ficar acentuada, perceber que a criança, isso está sendo pertinente, constante, novamente a gente serve de alerta. E aí sim, procurar um profissional especializado para estar trabalhando com essa criança. Mas normalmente ela é passageira, alguma causa pontual e é passageira. Mas se perceber que a criança realmente está acentuada, que ela está em sofrimento, aí sim é importante procurar ajuda, tá? E vamos chegar para essa nossa amiga aqui. Quem sabe quem é ela? Vou esperar agora, hein? Vou beber água aqui e vou esperar. Aliás, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Quem é essa bonita? Já pela carinha a gente já sabe quem é ela. Já sabem? Essa aqui... acho que não tá subindo. Vou falando então. Senão daqui a pouco acaba a live. Essa aqui é a alegria. Essa aqui todo mundo fala assim, é tão bom, né, Érica? Como é bom ser alegria, como é bom sentir alegria. É isso mesmo. Todo mundo quer, né? Tudo que uma mãe quer, que o seu filho cresça feliz e com alegria. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, a parte da alegria, né? Como é bom ver o nosso filho alegre, nosso filho feliz. O primeiro passo para que isso mude é o que vocês estão dizendo agora, né? Para que isso mude, não, para que isso aconteça. É você mudar a sua forma de olhar em relação ao seu filho, a sua postura em relação ao seu filho, esse momento de acolher as necessidades dele. Eu costumo falar que os pais que me procuram e os pais que têm, por exemplo, têm essa preocupação de estar olhando para as emoções e tentando da maneira deles acertar essa conexão com os filhos, eles já estão tendo uma postura totalmente diferente, né? Já estão ensinando para os filhos um caminho totalmente diferente do que engolir sentimentos, engolir emoções. Com certeza serão adultos que vão ter um outro olhar em relação a essas emoções, né? E essa questão da inteligência emocional que é tão importante hoje, que a gente fala muito dela. Então vocês já têm um olhar diferente, né? A pessoa não estaria aqui assistindo essa live se ela não tivesse esse olhar. Então, se vocês já estão aqui, se vocês já estão fazendo uma diferença, já estão caminhando para que eles cresçam de forma feliz. E aí eu tenho uma dica,
para vocês aqui, tá acabando, uma das últimas dicas aqui, tire 5 minutos do seu dia precioso para olhar nos olhos, para dizer que ama, para pegar no colo, para assistir um filme, para dar carinho, né? Dê amor. A gente nunca, minha mãe tá aqui na live e ela sabe, ela sempre fala isso. A gente nunca erra porque a gente ama, porque dá amor. É um caminho que não tem erro. Dê amor, né? Fique com esses minutos. Às vezes no dia a dia corrido a gente não para, às vezes fica uma semana sem falar para um filho eu te amo, do toque, de dar um beijo. Eu tenho um hábito, eu não saio de casa de manhã. Eu às vezes saio 5:30 da manhã, porque eu tenho que abrir a escola, então eu não vou embora, não saio de casa sem dar um beijo na minha filha, mesmo que ela esteja dormindo, e falar eu te amo e tô indo embora, e saio. Então assim, parece uma coisa boba, mas assim, mesmo que ela esteja dormindo, ela fala, hoje você me beijou? Eu não senti. Né? E assim, olha que eu tô passando uma fase de adolescência, que a gente já sente que essa questão do toque às vezes não é bem-vinda, né? Que tem as questões dos hormônios, e assim, nem sempre esse momento da adolescência é fácil para os pais. Eu sou uma mãe muito afetiva, gosto do toque, gosto do abraço, o respeitar esse momento dela, mas quando dá, a gente percebo que tô tendo acesso, eu estabeleço novamente essa conexão. Então brinco, faço um carinho, puxo pra perto. Então faça isso, né? Aliás, faça isso com as pessoas que você ama, né? Não deixa pra depois, a gente não sabe se vai ter esse depois. Ninguém sabe aonde fala assim, ó, acabou, né? Acabou, fim pra você. Então faça isso quanto antes, né? Eu recebo, às vezes, famílias e pais que falam da dificuldade de dizer eu te amo. Né? E quando a gente fala sobre esse assunto, eles mesmos falam, mas eu tenho dificuldade de falar eu te amo, né? Eu tenho dificuldade, e eu compreendo que para algumas pessoas eu entendo que deve ser difícil, mas é um exercício, né? Uma coisa que a gente tem que pensar e colocar na nossa cabeça, e se não tiver o amanhã, tudo bem para você não ter falado esse eu te amo? Não ter demonstrado esse eu te amo, porque também foi quando a Suzane outro dia falou num dos vídeos dela, os sinais, né? A forma de dizer eu te amo de outras maneiras, do cuidar, do estar ali presente também. Mas falar eu te amo com o filho é muito importante. Então pense nisso, e aí tire suas conclusões e veja se vale a pena o desafio de fazer isso. Bom, tudo que o seu filho faz que não é legal, que não é bacana, não significa que ele é ruim, não significa que nenhuma travessura dele às vezes é proposital, que ele fez por maldade, fez com intenção. Na realidade, a criança, quando ela faz isso, de alguma forma, ela está te sinalizando ali que algo não está bem. E é isso que a gente tem que parar e pensar e escutar as entrelinhas. Isso, a comunicação através de várias linguagens. E escutar as entrelinhas, né? Eu vejo isso enquanto mãe. Às vezes eu também estou num turbilhão aqui no dia a dia, e aí eu falo uma coisa e depois assim que eu tenho esse encontro com minha filha, eu vejo que ela está agitada e que ela até é ríspida às vezes comigo, alguma coisa que ela falou, depois que passa eu fico prestando atenção, falo assim, gente, alguma coisa está acontecendo, tem algo errado aí. Olhar as entrelinhas, por que ela respondeu dessa forma, o que está incomodando. Então escutem, tá? Não rotulem, estabeleça essa conexão com seu filho. E assim, pai, mãe, vocês têm essas respostas, vocês têm. Presta atenção que vocês têm essa resposta. Se vocês se conectarem ali, escutar, olhar as entrelinhas, vocês têm essa resposta. Então, esteja ali inteiro, nesse momento que você parar para estar com seu filho. Presente, 100%, como fala lá o Joel J. Importante, diga não. Deixa a criança se frustrar. Ajude a buscar novas alternativas de fazer. É horrível, gente, ver um filho sofrer. E eu falo isso com propriedade porque eu passei por isso, né? Assim, ver sofrer, todo mundo já viu um filho sofrer, mas eu vou falar o meu exemplo aqui, que eu passei por luto, né? O pai da minha filha morreu e realmente foi uma coisa que me cortou mais assim por dentro e que foi muito dolorido ver o quanto minha filha estava sofrendo com isso e sentindo essa dor. Isso doía demais em mim. Mas hoje, com todo esse conhecimento e olhando para trás e vendo tudo isso que aconteceu,
Eu vejo o quanto isso também a fez crescer, a fez amadurecer, contribuiu com quem ela é hoje, com a personalidade dela, com a essência, com os valores, né? Então, mesmo através da dor e da frustração, também existem aprendizados importantes para nossos filhos. Então, veja, quando seu filho estiver passando uma situação de desafio, de dor, né, de tristeza, olhe com esses olhos, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está se transformando numa pessoa melhor. O que você pode fazer é acolher, é estar aí com ele, para ele não falar, ele não está sozinho, ele está com você, ele pode contar com você. Mas isso é importante para a construção do ser humano ali, né? Então dê seu afago e dê sua compreensão para ele nesse momento. E aí, por fim, tá acabando aqui, senão eles cortam essa live aqui, eu não consigo nem me despedir. Por fim, gente, olha isso, vou mostrar pra vocês aqui porque vale a pena. Falei demais, hein? 5 folhas aqui de assunto pra vocês. Bom, eu falei isso na rádio quando eu fui fazer a entrevista e vou terminar aqui com vocês falando a mesma fala. A gente dá conta de tudo na vida. A gente dá conta de perder o emprego, a gente dá conta de uma quarentena, a gente dá conta de milhões de coisas ruins que acontecem com a gente. Menos de um filho que não deu certo. Então tudo isso que eu falei vale muito a pena, né? Eles são a nossa vida em si. Então façam, se conectem. Vocês estão fazendo o melhor, né? Então se livre da culpa, tire essa culpa de vocês. Pai e mãe, como a gente brinca, sempre vai errar, né? A gente vai errar acertando, mas o importante é querer acertar e tá fazendo melhor. E se vocês já tiverem esse olhar todo que nós conversamos aqui hoje, gente, você já tem 80%, 70% garantido, né, de conseguir construir aí um ser humaninho maravilhoso, tá bom? Tem uns minutinhos, eu fico olhando o relógio aqui. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa aqui? Tem dúvida? Eu vou aproveitar esses minutinhos, porque depois o pessoal assiste, né, que fica gravado. Eu já lancei essa semana a Jornada das Emoções online. Já tá o link lá na bio. Então entrem, que tá explicando tudo como vai funcionar. Tem lá valores, tem tudo. Mas se quiser, também lá na bio tem um link pro meu WhatsApp pra gente conversar. Como vai funcionar? Eu vou falar bem rapidinho. Eu tô montando os kits, vai numa caixinha, saquinhos por aula, com muita coisa legal. E vou entregar na casa da criança. E aí eu vou fazendo as aulas online, vou falar, pega o saquinho da aula 1. E aí lá vão ter vários materiais para as crianças estarem interagindo junto comigo nessa aula online. Nós vamos trabalhar as emoções raiva, alegria, medo, nojo. E agora nós vamos incluir o amor, né? E a tristeza, esqueci da tristeza. E o amor também. Então, assim, eu tô muito feliz porque eu tenho várias crianças que eu atendo e eu tinha parado dos atendimentos e eu tô feliz de poder atender e acolher nesse momento de tanto desafio para eles também, que essas crianças também estão sentindo essa quarentena, ficando longe dos amigos, sendo cobrado para fazer um monte de atividade longe da escola, e aí vai longe, que eu vou fazer semana que vem lives sobre isso. Então é isso, gente. A Jornada das Emoções está encantadora online e dá para estabelecer conexão. Lógico que pessoalmente seria melhor, né, pra gente ter o toque, o beijo, o abraço, mas dá sim para acolher as crianças nessa Jornada das Emoções online, tá bom? Vamos ver aqui que a Flávia colocou, só falou verdades, a última colocação foi maravilhosa. É para deixar assim a gente pensando um pouquinho, né, pensar um pouquinho aí sobre tudo. Bom, gente, obrigada de coração. Vou tentar deixar salvo essa live, que às vezes dá um bug aqui. Obrigada por ter ficado até o final. Mandem essas lives para as outras pessoas. Vamos compartilhar essas informações com o mundo. As pessoas estão precisando disso mais do que nunca. As pessoas estão precisando dessas informações. Semana que vem eu continuo a série de lives. Fiquem de olho aí, semana que vem vai ser uma semana bem intensa de lives, com muita informação, muito conteúdo para vocês. Quem tá chegando agora, oi, vai ficar salvo, assista, tá bom? Depois me fala se acrescentou, se agregou algo para vocês. Beijo grande, obrigada, Su, obrigada. Olha, essa foi a minha primeira, acho que live sozinha, porque eu sempre faço com convidados, adorei. Né? Eu sinto falta só da interação aqui com vocês, assim, de estar falando, mas tá bom. Pelo menos vocês vão escrevendo aí, eu vou acompanhando aqui. Obrigada, Flávia. Obrigada. Minha mãe tá aí ainda. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda.
Tá aqui, obrigada, mãe. Mamãe assistindo a primeira live aqui comigo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus, que vai cortar aqui. Beijo grande.